Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero começar dando um aviso. Eu vou me programar para os vídeos saírem todas as quartas-feiras às 20 horas. E se eu conseguir, eu vou ver se eu gravo também mais um vídeo para sair no final de semana, no sábado ou no domingo, ok? Outra coisa, eu vou gravar esse vídeo que são das leis ocultas e eu quero falar hoje também sobre eu vou fazer uma breve apresentação do livro, mas eu quero falar também sobre a lei do ritmo. E provavelmente esse vídeo vai ficar longo, então eu vou gravar ele em duas partes, tá bom? Eu paro esse, né? Eu termino esse que é a apresentação e em seguida eu já vou gravar a lei do ritmo. Então ele vai ficar parte 1 e parte 2, ok? Então, gente, eu quero começar a falar sobre as leis ocultas do livro do Caibalion, que eu já mostrei aqui para vocês. É um livro denso, ele é complexo, o entendimento dele, mas ele é muito libertador, tá? Quem pratica, quem coloca em prática tudo que a gente tem falado aqui, né, e tudo que é estudado no autoconhecimento, começa a ter uma vida que flui melhor, né, conforme já foi falado nos vídeos anteriores. Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: quando a gente começa nessa busca, uma das coisas que você tem que fazer é desligar o botão de censura da mente, sabe? Desliga esse botãozinho de censura, porque como nós fomos criados, a nossa geração, né? Com muitas crenças limitantes, muitos programas sabotadores sobre igreja, sobre religião. Então, tem que desligar o botão de censura para você começar a abrir a mente e ver que tem algo além do que a gente vive aqui na matéria. Isso se você quiser entender, né? E se você quiser praticar essas leis, então você vai começar a ver a sua vida mudar. Mas para isso tem que desligar esse botãozinho de censura que insiste ali em falar na nossa cabeça que isso não existe, que isso é mentira, né? Então aí eu acredito que quem está aqui assistindo os meus vídeos já tem uma mentalidade que já está livre desses programas, né? Mas vamos lá. Gente, esse livro das leis ocultas do universo, ele fala de 7 leis herméticas. E o que são essas leis herméticas? Hermético já quer dizer fechado. Então, essas leis, antigamente, muito antigamente, que esse livro ele foi escrito em 1908, eram leis, eram assuntos que não eram revelados. Eles eram assuntos muito velados, guardados. Eles só eram revelados para uma pequena parte da população. Eram pessoas escolhidas que os mestres só passavam esses ensinamentos para os iniciados. Tanto é que o livro ele está assinado aqui, ó, como os 3 iniciados. Esse conhecimento ele só era passado em reuniões secretas. Essas reuniões só poderia participar pessoas que eram escolhidas. E como que esses mestres escolhiam essas pessoas, esses iniciados? Era como se fosse hoje em dia os olheiros, né, que fala para escolher jogador de futebol. Eram assim, esses mestres, eles não queriam que esses ensinamentos, que essas leis acabasse, que eles queriam perpetuar essas leis. Então eles tinham que ir passando, mesmo que fosse para uma minoria da população, eles queriam que essas leis fossem sido passadas, que elas fossem passadas adiante, né? Então eram pessoas escolhidas assim, eram pessoas mais intelectualizadas e pessoas que eles entendiam que estavam buscando por algo a mais, que hoje a gente fala autoconhecimento.
Na época eles falavam ocultismo, né? Pelas leis ocultas, né? Ocultismo. Então, quem eram os iniciados? Pessoas como nós que buscamos pelo autoconhecimento, nós que acreditamos que a vida não se resume só ao que a gente está vendo aqui na matéria. Então, esses eram os iniciados da época, entendeu? Então, assim, eram reuniões fechadas, reuniões secretas, nada poderia ser registrado, não tem registro de nada, não poderia ter nada escrito, era só ouvir. Eles tinham que ouvir e sair dessas reuniões e colocar em prática, entendeu? Então, aí passaram-se os anos, graças a Deus, hoje nós temos uma vasta literatura, né? Mas antigamente, quando se falava em ocultismo, era algo assim que eles já viam como o pecado, como bruxaria. Então, essas pessoas, elas se vestiam até diferente para participar dessas reuniões. Elas colocavam assim capas escuras com capuz para eles não serem vistos, eles não poderiam ser vistos, porque senão eles seriam perseguidos, né? Aí, quando se descobriu alguma coisa, foi lá na época da Inquisição, essas pessoas que estudavam, que por um acaso tinham algum tipo de escrita, eles eram levados à fogueira. Vocês já ouviram falar sobre isso, né? Da época da Inquisição, onde as pessoas eram queimadas por falar que eles estavam propagando a bruxaria, sabe? Que era algo do mal, o ocultismo. E graças a Deus essa época passou e hoje isso a gente pode falar, comentar abertamente, mas também assim, infelizmente, hoje a gente tem que lidar com a fogueira social. Não é a fogueira que queima, mas é a fogueira daquelas pessoas que não acreditam, que elas criticam, que elas desdenham e elas não aceitam, sabe? Se vê que alguém na família está buscando, acha que isso é algo que não funciona. Então, assim, ainda existe o preconceito. Pode ter certeza que nós que estamos aqui, nós somos a minoria. Ainda existe muito preconceito. Essas pessoas, elas são como folha seca ao vento, sabe? Imagina uma folha seca ao vento, que ela é jogada de um canto para o outro, é aquela pessoa que ela leva a vida no automático, sem expectativa. Ela acha que a vida se resume a isto que ela vive aqui, neste mundo onde ela está temporariamente humana, entendeu? Então eu falo assim que são pessoas que é como uma folha seca, aonde o vento der e levar, elas estão, né? Mas é isso, gente. E o que é tratado essas leis ocultas? Nada além do que falar que o que move a nossa vida, o que move a nossa realidade é o campo mental, né? É acreditar que o mundo, ele é mental, ele não é material, mas as pessoas, a maioria, não acredita nisso, ok? Então agora, sim, eu fiz essa breve apresentação e eu quero falar assim o seguinte: quando a gente entende essas leis e a gente coloca essas leis em prática, é como se a gente tivesse uma chave mestra na mão. E o que é a chave mestra? É uma chave que abre todas as portas. Então, quando a pessoa ela começa a entender e começa a praticar essas leis, a vida dela começa a mudar e as portas elas vão se abrindo. Mas entenda, gente, não é de uma hora para outra. Não pense que você vai começar a ouvir os vídeos, a praticar o que é falado, todas as técnicas que eu já falei aqui, tudo que é divulgado em outros canais também, e que você vai começar a praticar e você vai mudar de um dia para o outro. Não é. Isso é uma busca, isso é com a prática, isso é com o treino, tá bom? Então é isso que eu queria deixar falado neste vídeo. E agora, em seguida, então eu vou gravar a lei do ritmo, tá bom, gente? Até daqui a pouco.